Bom, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos continuar então o nosso conteúdo. Hoje nós vamos continuar falando sobre testes de hipóteses e hoje nós vamos falar do caso onde o nosso parâmetro de variância, né, o nosso sigma, ele é desconhecido, tá? Note que nos casos anteriores a gente sempre tratava sigma como sendo um parâmetro conhecido e a partir disso a gente escrevia a nossa estatística de teste, tá? Porém, esse sigma, numa situação real, ele dificilmente vai ser conhecido, tá? Então, os testes que têm maior aplicação na nossa vida, na vida real, né? É o teste para médias com sigma desconhecido, que a gente vai chamar aqui de teste T, tá? A ideia é a mesma que eu expliquei lá atrás nos intervalos de confiança. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho um intervalo de confiança para uma variável que segue uma distribuição normal e eu tenho que o sigma é desconhecido, eu preciso substituir o sigma pelo S, e a partir desse momento, a estatística resultante, né, ela muda de distribuição, deixa de ter distribuição normal e passa a ter uma distribuição que eu chamo de quase normal, que seria uma distribuição normal corrigida para o caso em que sigma está sendo aproximado pelo S, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos fazer os testes de hipótese, assim como nós aprendemos, tá? Nos casos anteriores. Só que agora a nossa estatística de teste, aquela que a gente chamou de Z, né? A score Z, que seria a nossa estatística de teste lá atrás, agora passa a ser T. Eu vou dar o nome de T porque eu vou substituir o sigma pelo S. Então veja aqui, ó, no nosso desenho, olha só. Bom, olha só. A nossa formulinha agora, ela contém um S aqui no denominador, tá? Que substitui o sigma, né? Na verdade, a gente tinha a formulinha da estatística de teste como sendo x barra menos mi0 dividido por sigma sobre raiz de n. Veja que é a mesma expressão, porém agora eu tenho um S no lugar de sigma, tá? É o que muda de uma expressão para outra. Então, essa pequena mudança aqui, ela afeta a distribuição de probabilidade, portanto, eu não posso mais utilizar, neste caso, a distribuição normal, passo a utilizar a distribuição T. Passo a utilizar aquela tabela T que a gente viu lá atrás para a construção de intervalo de confiança. Um detalhe importante é que se eu tiver amostras grandes, se eu tiver N maior ou igual a 30, então eu posso utilizar a distribuição normal, mesmo que eu tenha o cálculo feito com S e não com sigma, tá? Quando é que eu vou ter que utilizar a distribuição T para poder realizar esse teste? Quando eu substituo S pelo sigma e, ao mesmo tempo, tenho pequenas amostras, tá? E mais importante ainda, quando isso acontecer, eu tenho que ter a suposição de normalidade sendo válida. A normalidade, ela é importante, tá? Então, repetindo, se eu tenho N menor do que 30 e sigma substituindo substituindo sigma, então nessa situação eu preciso aplicar o teste T. Mas para isso eu preciso da normalidade. Tá? Na verdade, esse teste, independente de ser Z ou T, ele sempre vai exigir a normalidade. Porém, se eu tiver grandes amostras, né, N maior ou igual a 30, aí a normalidade deixa de ser necessária por causa do teorema central do limite. Tá? Se eu tenho N maior do que 30, e se eu tenho S substituindo sigma, aí tanto faz. Eu posso utilizar tanto o teste Z ou teste T, tá? E nesse caso eu não preciso da normalidade por causa do grande tamanho de amostra, tá? Supondo que N maior ou igual a 30, já seria suficiente para mim para a aproximação normal segundo o teorema central do limite, tá? Então é isso. E o teste ele vai ser executado da mesma forma que nós já vimos nos casos anteriores. Olha só, vamos ver aqui o exemplo. Me fala o seguinte, ó.
A safra de alfafa, esse exemplo está lá no livro, tá? A safra de alfafa de uma amostra aleatória de 6 lotes de teste é dado por 1,4, 1,6, aqui eu tenho os dados, né? 1,6, 0,9, 1,9, 2,2 e 1,2. Então, eu tenho uma amostra de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, então eu tenho um N igual a 6. Ele fala no item A, confira se esses dados podem ser considerados como uma amostra de uma população normal. O que eu tenho que fazer nesse caso? Posso fazer ou o histograma, né? Um histograma, como a gente aprendeu lá atrás, ou fazer o papel de probabilidade normal, o gráfico de probabilidade normal e verificar se ele está se aproximando da reta, tá? Para a gente não perder tempo fazendo isso, já foi explicado lá atrás, eu coloquei aqui o plot, tá? O gráfico de probabilidade normal. E aqui estão os 6 pontos, né? A gente vê que eles estão bem alinhados, né? Então, o gráfico sugere para a gente que a normalidade ela seria válida, tá? Então, vou colocar aqui, ó. A normalidade válida, tá? No item B, ele fala o seguinte, se isso ocorrer, teste ao nível de 5% de significância, se isso corrobora a alegação de que a safra média para esse tipo de alfafa é 1,5 tonelada por acre. Então, no item B, esse era o item A, né? Agora no item B, a gente tem que testar as hipóteses H0 e H1 de que a média é igual a 1,5, né? A alegação de que a safra média, o valor da safra, a variável aleatória é a safra, né? A safra dos lotes. Então, o valor médio de safra por lote é de 1,5, essa é a hipótese nula, e o que eu teria como hipótese alternativa é de que mi é diferente de 1,5, né? Eu não quero testar se essa safra é menor ou maior do que 1,5, eu quero testar se é igual ou não a 1,5. Basta, só a diferença já basta para mim. Então, aqui eu tenho um teste bilateral, então vamos seguir os passos aí, né? Vamos determinar aqui a nossa região crítica, então, veja que eu estou falando a um nível de 5% de significância, então eu vou fazer aqui o gráfico de teste, vamos colocar aqui a nossa distribuição, né? Agora é a distribuição T, que é a distribuição normal com uma correção, uma pequena correção, então ela tem esse formato também, tá? Eu vou ter duas caudas de região crítica, então tem uma área aqui e uma área aqui, de forma que se o score T acontecer aqui ou aqui, eu vou rejeitar a hipótese H0, tá? Então, vamos lá. Agora nós precisamos limitar esses valores aqui. Eu preciso encontrar na minha tabela T, agora a tabela T, quais os valores que limita em uma área de 5%, ou seja, de 0,025 para baixo e 0,025 para cima. Ou seja, qual o valor de menos T cuja área abaixo dele é de 0,025 e qual o valor de T cuja área acima dele é de 0,025, tá? Para uma amostra de tamanho 6, nesse caso, eu vou consultar minha tabela na linha 5, né? Olha só, essa é a tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, buscar a linha 5. A gente sempre busca a linha N-1, porque esse é o parâmetro da distribuição T, tá? Então, eu vou vir nessa linha aqui, ó. É essa linha que me interessa. Vou marcar aqui a linha. É essa linha que me interessa. Eu quero, então, encontrar o valor de T que limita uma área de alfa sobre 2 abaixo dele e alfa sobre 2 acima dele. Considerando que alfa vale 0,05, né? O valor de T que limita metade de alfa para baixo, metade de alfa para cima, vai ser o valor de 2,57, tá? 2,57. Considerando o grau de liberdade igual a 5, n-1, 5, e alfa igual a 0,05, tá? Então, 2,57 é o nosso valor, tá? Voltando lá. Então, menos 2,57 e 2,57, o valor central sempre zero. Agora, vamos calcular a nossa estatística de teste T, né? Para calcular T, eu preciso de x barra menos mi dividido por S sobre raiz de n. Esses dados não foram dados no exercício, né? Mi0 é o valor de mi na hipótese nula. O único valor que eu tenho aqui no momento é mi0 e n. Eu preciso encontrar x barra e S a partir da minha amostra, tá? Então, vamos colocar aqui no cantinho, ó, x barra
IS. Vamos calcular aqui, né? Vocês aprenderam a calcular isso em Introdução à Estatística 1, eu já vou fazer aqui direto. Bom, então, x barra deu 1,53, né? 1,53 e S foi 0,47. Tá? Eu fiz aqui no Excel, só confirmando, tá certinho. Bom, agora vamos então calcular o T, né? T vai ser dado por 1,53 menos 1,5 dividido por S sobre raiz de 6. Tá? Vamos fazer as continhas então. Bom, o valor foi de aproximadamente 0,16, tá? Acho que no livro, o valor encontrado lá, esse é um exemplo do livro, foi alguma coisa próxima de 0,17, né? Uma questão aí de aproximação, aí a gente teve essa diferença. Mas então, 0,16 é o valor que está por aqui, ó, se eu considerar o gráfico, né? Logo, veja que eu estou muito próximo de zero, indicando que a diferença padronizada entre o valor médio, que a gente supõe que seja verdadeiro para a população, e o valor obtido pela amostra, são tão próximos que não me dá evidências para concluir de que isso aqui seria verdade. Então, eu tenho que não rejeitar a hipótese H0, eu não rejeito a hipótese H0, tá? Então, a conclusão é essa, não rejeita H0, tá? Não há evidências para afirmar com base na amostragem que foi feita, o procedimento amostral não me deu evidências para afirmar que a safra média, levando totalmente para o contexto, né, seja diferente de 1,5 toneladas, né? Então, essa é a nossa conclusão, tá? Bom, é isso. Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Nesse exemplo, também tirado do livro, fala assim, ó, o novo tranquilizante administrado a N igual a 16 pacientes reduziu a média da taxa de batimentos cardíacos em 4,36 batimentos por minuto, com um desvio padrão de 0,36 batimentos. Então, o que ele está falando para a gente? Que ele observou 16 pacientes que tinham tomado um remédio, um tranquilizante, e esses 16 pacientes tiveram uma média de batimento, uma taxa média de batimento, ou seja, a média, né, da variável taxa de batimento, igual a 4,36 e o desvio padrão de 0,36 batimentos. Ou seja, esse desvio padrão aqui é o S, ele é o desvio padrão observado na amostra de 16 pacientes, tá? Supondo que esses dados possam ser considerados uma amostra aleatória de uma população normal, que é importante porque a gente tem uma amostra pequena e não tem o sigma populacional, use o nível de 10% de significância para testar a alegação da companhia farmacêutica de que seu novo tranquilizante reduz a taxa de batimentos cardíacos em 4,5 batimentos por minuto. Bom, então, nesse caso, o que eu tenho que pensar aqui é o seguinte, primeiro, definir as minhas hipóteses, né? Mi igual a 4,5, ou de que há redução, né? De que Mi é menor do que 4,5, né? No finalzinho, ele falou de que o novo tranquilizante reduz a taxa de batimento cardíacos, que, a princípio, é de 4,5 batimentos por minuto. Acho que isso aí não ficou muito claro, né? O português aqui, esse livro é um livro traduzido, então algumas vezes a gente vai ter esse problema, né? Mas é isso que ele está querendo dizer, que ele reduz essa taxa, que por padrão é de 4,5. Na amostra, ele observou x barra igual a 4,36. Parece que na amostra o valor é baixo em relação ao valor padrão, né? Mas será que esse valor baixo aí foi devido ao procedimento amostral, ao erro amostral? Ou realmente há indícios de que essa diminuição mostra que na população, daria evidências de que na população a média populacional, a média, né, populacional de batimentos
estaria agora abaixo de 4,5. Ou seja, essa redução aqui foi importante para mim afirmar para a população também? Tá, isso nós vamos fazer no teste. E o S vale 0,36, tá? Vamos só corrigir isso aqui, ficou muito mal escrito, 0,36. Então, vamos lá. Eu tenho tudo que eu preciso, vou definir aqui a minha região crítica, tá? Vou fazer o desenho aqui da distribuição, vou usar a distribuição T. Veja que agora eu vou usar uma das caudas do meu gráfico, tá? Apenas a cauda inferior, porque eu tenho um teste unilateral à esquerda, né? Eu preciso encontrar, então, o valor de T que limita aqui uma área de 0,10. Né, nível de 10% de significância. Então, eu preciso encontrar um T que limita essa área para uma distribuição T cujo N, o tamanho da amostra, é 16. Então, vamos lá na nossa tabela. Nós vamos consultar a linha 15 para uma alfa de 0,10. Tá? Então, veja bem, vou vir aqui na minha linha, 16, na linha 15, né? Então, é nessa linha aqui, ó. O 15 aqui não ficou muito claro, né? Vamos tentar enxergar aqui, tá? Olha só. Eu preciso encontrar o T cuja área total dessa cauda aqui seja de 0,10. Então, eu falo que, nesse caso, o meu suposto alfa sobre 2 é 0,10. Né? Então, esse é digamos que é o meu alfa estrela aqui, tá? A minha cauda total aqui tem que ser de 0,10, né? Então, eu vou ter que consultar aqui o alfa estrela, ou seja, eu vou ter que consultar o valor aqui vezes 2, né? Então, meu alfa estrela, nesse caso, vai ser de 0,20. Por quê? Se eu consultar para um valor de 0,20, o que eu for fazer é 0,20, né? Dividido por 2, eu vou ter 0,10 de área desse lado, tá? Então, eu tenho que consultar no valor de alfa igual a 0,20. Bom, aqui vocês podem ver que na tabela eu não tenho esse valor, né? Eu não tenho esse valor. Eu tenho, na verdade, 0,25. Eu vou utilizar esse valor, que é o mais próximo que eu tenho, tá? Infelizmente. Talvez no final do livro vocês encontrem uma tabela T que tenha com mais detalhe esse valor aqui, tá? Porque uma tabela T que tenha o valor de alfa mais próximo de 0,20. Aqui eu não tenho. Eu vou utilizar o que eu tenho mais próximo aqui. Nesse caso, 0,25 dividido por 2 vai me dar aqui 0,12 aproximadamente. Então, na verdade, eu vou executar o teste ao nível de significância de 12%, não de 10%, como está no exercício, por causa dessa limitação da tabela. Consulta aqui, ó, eu vou ter então um valor de aproximadamente 1,1967, tá? Aqui não ficou muito claro, mas é isso, tá? 1,1967. Vou colocar como sendo 1,20, né? Aproximadamente 1,2. Podemos colocar assim, né? 1,2. Então, vamos lá. 1,2, né? No caso aqui seria menos 1,2, tá? Vamos calcular a nossa estatística T. T vai ser, então, x barra, vou escrever aqui novamente, menos μ sobre a hipótese nula, dividido por S sobre raiz de N, que no nosso caso vai ser dado por 4,36 menos 4,5 sobre S, 0,36, vezes a raiz quadrada de 16, tá? Então, vamos fazer essas continhas aqui. Bom, então o valor final vai ser menos 1, aproximadamente menos 1,56. Colocando aqui, né? Se o valor menos 1,2 é o meu limite aqui, o menos 1,56 está para cá, ó, caindo exatamente na minha região crítica, onde favorece H0 e não me dá evidências, quer dizer, favorece H1 e que me dá evidências de que essa hipótese agora seria a hipótese a ser considerada, tá? Então, qual que é a conclusão? Que a gente rejeita H0, né? Então, eu posso falar o seguinte, nós temos evidências suficientes
para afirmar que o novo tranquilizante reduz a taxa de batimento cardíaco, a taxa média, né? Taxa média de batimentos cardíacos. Tá? Um detalhe interessante que é o seguinte, olha, e se eu quisesse calcular o valor P, né, fazer o cálculo do valor P e tomar a conclusão com base nele, assim como nós vimos na última aula, né? Pô, eu posso fazer dessa forma também? Posso, só que agora, como eu tenho uma tabela T e não uma tabela Z, a tabela T é uma tabela mais limitada, então eu não consigo obter com exatidão o valor P na verdade, nem na tabela Z o valor P é o valor exato, né? Porque é uma aproximação, um cálculo numérico aproximado. Mas é melhor do que a T, a tabela T. Na tabela T eu consigo, na verdade, ter uma ideia de onde que esse valor P se situaria, tá? Eu não consigo calcular o valor exato dele. E eu tenho essa limitação de tabela, tá? Mas vamos tentar fazer para a gente poder verificar aqui onde que esse valor P cairia, qual que seria um valor aproximado para esse P, né? Para esse caso específico desse problema. Olha só, eu encontrei um menos 1,56. Por definição, o valor P, ele tem que ser a área que vai desse menos 1,56 até menos infinito, né? Então, na verdade, essa área aqui, ó, essa área daqui para lá do meu gráfico, essa área aqui seria o meu valor P. Né? E aí eu preciso, então, encontrar o valor daquela área ali para menos 1,56. O que eu vou fazer na minha tabela T? Eu vou procurar, na minha tabela, o valor menos 1,56. Vou encontrar, então, o valor de alfa respectivo aqui, ó, que seria, então, no meu caso, o valor P propriamente dito. Olha só. Vou vir aqui, ó. 1,19175, né? Aqui, ó, eu estou em 1,19 e 1,75. O valor de 1,56 é alguma coisa intermediária entre esses dois pontos aqui, ó. Ele está entre menos 1,19 e menos 1,75, né? De forma que, se eu for analisar aqui em cima, o valor de alfa respectivo a menos 1,56 é alguma coisa entre 0,25 e 0,10, né? 0,25 e 0,10. É claro que aqui eu tenho que dividir por 2, né? Porque eu estou trabalhando com o valor alfa sobre 2 aqui, ó. O valor esse valor aqui, na verdade, é o valor de alfa dividido por 2. Então, o valor de área que eu tenho abaixo do ponto crítico menos 1,56 é alguma coisa entre 0,12, tá? E 0,05. Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, o P ele é alguma coisa entre 0,12 e 0,05, tá? Só consertar esse valor que tá aqui. Eu não consigo ter o valor exato por causa da limitação da tabela, mas eu sei que o valor P tem que ser alguma coisa entre 0,12 e 0,05, né? Qual que é a regra de decisão quando eu tenho o valor P, né? A regra de decisão é rejeitar H0 se o valor P for menor do que o nível de significância. Nesse caso, nós estamos trabalhando com 0,12, tá? Esquece aqui, o problema tinha colocado 0,10, mas nós mudamos para 0,12 porque o valor de 0,10 a tabela não apresenta. Então, eu peguei o valor mais próximo que eu poderia usar para teste, que é o 0,12, tá? Então, se P for menor do que 0,12, né? Qual que é a conclusão, então, que nós temos aqui, ó? Como o valor P é alguma coisa entre 0,05, aqui eu inverti, né? Eu poderia ter colocado na ordem correta aqui da equação. Na verdade, deveria ser assim, né? Vamos voltar aqui. O P tem que estar entre 0,05 e 0,12, tá?
Então, vou rejeitar H0 se P for menor do que 0,12. Olha o que está acontecendo. Se o P for menor do que 0,12, a gente viu que, com base nessa inequação que eu encontrei aqui, ó, o valor P ele é menor do que 0,12. Logo, eu tenho que rejeitar H0. Ou seja, é a mesma conclusão que eu tive anteriormente, tá? Logo, rejeitamos H0. Tá certo? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Então, agora vocês vão rever isso aqui nos exercícios, tá? E no próximo vídeo nós vamos entrar no último tópico do nosso curso, que é testes de hipóteses para proporções, tá? É isso. Então, obrigado e até o próximo vídeo.